conhece como vive o povo Carajá? O povo Carajá é um povo que vive nas terras brasileiras há muito tempo, bem antes dos portugueses chegarem aqui. E eles têm algumas coisas muito bonitas de se conhecer e algumas situações bem tristes. Vamos então conhecer um pouquinho a respeito desse povo, o povo Carajá. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um pouco o que você conhece a respeito da vida dos povos indígenas brasileiros, o que a gente precisa ainda aprender. Divulga o nosso vídeo, compartilha, assim mais pessoas vão estar recebendo o nosso conteúdo. Então vamos lá para o nosso indígena de hoje, que é o povo Carajá. O povo Carajá, ele vive às margens do rio Araguaia, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Essa é a área que eles vivem e a partir da questão, quando o rio está mais cheio ou não, eles têm uma movimentação no seu território. Então, eles ficam às margens do rio, quando está em a cheia, eles se afastam um pouco dessa margem dos rios. E eles têm uma cultura muito preservada, apesar de eles terem perdido muito com o contato com o homem branco. Hoje, aproximadamente, são 2.500 a 3.000 pessoas do povo Carajá que vivem no Brasil. É uma quantidade pequena, pensando como eles eram muito grandes, muito poderosos, porém, é uma cultura que se preserva, né? Ela é uma cultura bilíngue, então eles falam língua portuguesa e a língua do povo Carajá. Hoje a predominância da língua portuguesa ela é muito grande, eles têm um contato com a civilização muito constante e eles trazem um problema muito sério de alcoolismo, tuberculose, subnutrição e discriminação, né? Por conta que eles tentam preservar a sua cultura, eles preservam bastante, mas o contato com o homem branco faz com que eles peguem doenças e sejam julgados e condenados, inclusive. Então, com certeza, é uma cultura que tem esse contato, mas que paga caro o preço, né, dessa relação amistosa hoje em dia com o povo não indígena. Eles preservam a cultura da boneca, de cerâmica, da pescaria familiar, enfeites com plumas, pinturas corporais, 2 círculos no rosto. Essa é uma característica do povo Carajá. E eles têm duas festas muito importantes que são chamadas festas de passagem. Uma delas, ela se chama a festa da Casa Grande e a outra é a Aruanã. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essas duas tradições, mas são rituais de passagem da infância para a vida adulta. É muito bonito de estar vendo e é fácil também estar encontrando na internet situações, né, dessas duas festas, elas acontecem frequentemente, então ela é muito bonita. Quando uma criança nasce no povo Carajá, eles têm uma cultura que se chama tecnonímio, ou seja, os pais, eles param de ser chamados pelos nomes. Então, não é mais a Silvana, né? É a mãe da Yara, a mãe da tal pessoa. Eles perdem o nome e passam a ser pai e mãe, né? Então, a paternidade e a maternidade para o povo Carajá, ela é muito importante. E a passagem, né, das crianças para a vida adulta também. Na infância, a criança ela fica a maior parte do tempo com os avós e com as mães. Entretanto, a diferença entre os gêneros ganha maior proporção quando o menino chega à idade de 7, 8 anos. Então, até essa idade eles são criados praticamente de forma igual, mas aí a partir daí cada um vai traçar um caminho. Eles têm muito bem definido qual é o papel do homem e qual que é o papel da mulher dentro da sociedade deles. Então, com 7, 8 anos, o menino tem o lábio inferior perfurado com osso de guariba. Depois, ao alcançar a faixa entre 10 e 12 anos, o menino passa por uma grande festa de iniciação que eu falei, que é a chamada a Casa Grande. Eles são pintados com o preto azulado do genipapo e ficam confinados durante 7 dias numa casa, ritual chamado Casa Grande. Os cabelos são cortados e ele é chamado de ierê ou ariranha. Já na menina, na sua primeira menstruação, a moça passa a ser vigiada pela avó materna, ficando isolada. Olha que interessante. A sua aparição pública, quando está bem enfeitada com pinturas corporais e enfeites plumários para dançar com os aguanãs. É muito prestigiada pelos
homens. O casamento ideal é aquele arranjado pelos avós, então é bem diferente do que a gente tem na cultura não indígena, dos nubentes, preferencialmente com pessoas da mesma aldeia, quando os jovens estão aptos a ter relações sexuais. O casamento mais comum é a simples ida do rapaz para a casa da moça, o que pode ser precipitado se alguns parentes masculinos da parte dela surpreender algum encontro escondido. Então, se eles estiverem com um namorico, isso já é adiantado. O homem, uma vez casado, passa a morar na casa da mãe da esposa, seguindo a regra matrilocal. Então é assim que eles organizam, né, a sociedade. Quando a família ela se torna muito numerosa, né, então a família começa a casar, então começa a ter muitas pessoas na casa, o casal faz a sua própria casa, mas anexa aquela de onde saiu, caracterizando espacialmente a família extensa. Então eles vão estar construindo um espaço físico, uma casa física, mas ali, né, na região mesmo, bem pertinho, para ficar claro de que eles fazem parte daquela família, né, matriarcal. Assim, a mulher mais velha assume o papel central da unidade doméstica. Algumas tribos é o masculino, já nessa é o feminino. Enquanto o homem, com a idade, vai perdendo prestígio político nas praças dos homens, mas se tornando, em compensação, referência de poder espiritual, normalmente exercendo atividades xamânicas. Então, a mulher ela vai ganhando prestígio, o homem perde o prestígio político, mas ele ganha o espiritual por conta da sua condição de mais velho. Então é ele que vai fazer os benzimentos, é ele que vai trazer as orações, é ele que vai fazer o contato com seres espirituais. Então aí a gente vê realmente como o papel de homem e de mulheres são bem diferenciados. E uma tradição que ela é milenar, né? Então ela vem acontecendo e passa de geração por geração. Enquanto alguns grupos étnicos, eles perderam totalmente essa relação, o povo Carajá não, o povo Carajá ele consegue, né, manter essa cultura bem preservada. No enterro Carajá, o morto ele é colocado com seus pertences numa esteira no fundo de uma vala. Tudo é coberto por varas, lembrando uma casa. Na frente do que se coloca uma espécie de pequeno mastro de madeira enfeitado. Então ali coloca, né, a referência onde ele será enterrado. Outrora se fazia também o enterro secundário, hoje não mais realizado, que consistia em enxumar o corpo e colocar os ossos numa vasilha de cerâmica especialmente preparada pelas parentes dos mortos. Então isso hoje já não é feito, né, com constância, era uma prática antiga que não acontece mais entre o povo Carajá, mas eles ainda têm os seus rituais de pós-morte. Então a gente vê que um povo não tão numeroso, muito pelo contrário, um povo com um número muito pequeno, né, da sua população, consegue preservar durante tantos séculos, tantas décadas, que cada vez mais essa população está presente, né, nas condições de vida do povo não indígena e consegue manter ali a sua cultura, o seu relacionamento com o todo e, como eu falei no começo, né, com problemas muito sérios, por conta de que não deve ser fácil para eles essa vida. E aí o alcoolismo se instala, a questão do trabalho, né? Eles têm uma relação de dependência econômica e aí você vê eles perdendo talvez a questão da dignidade cultural. Isso é prejudicial. Então eles são um povo que luta para se manter unido, luta para manter as suas terras, luta para se manter enquanto povo. Então a gente tem que entender realmente como que vive esse povo Carajá e, no meu ponto de vista, valorizar cada vez mais o seu potencial de se manter firme na sociedade. É isso que o canal Aloxi traz hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, compartilha nosso vídeo, deixa aqui os seus comentários, o que você conhece mais sobre o povo Carajá. E eu te aguardo para um próximo vídeo. Se inscreve no canal, ok? Até mais!